Louvado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Eu desejo que o Senhor Jesus Cristo, ele entre em suas causas e lhe dê vitória. Aqui vou trazer uma palavra do Senhor nosso Deus para os nossos corações. Contudo, antes estarei aqui orando para a glória do Senhor nosso Deus. Amantíssimo Deus e eterno Pai, é na tua presença, Senhor Jesus, que neste momento eu quero te pedir a tua bênção sobre nossas vidas. Quero te pedir, Senhor Jesus, a tua bênção sobre o Brasil, sobre os demais países na face da terra, sobre, ó meu Deus eterno, aqueles que estão com os corações entristecidos por causa das percas, por causa das situações que têm ocorrido. Senhor Jesus, neste momento eu te peço que na autoridade do teu nome o Senhor esteja abençoando a cada alma que for ouvir esta palavra, esta oração. Meu Deus, e o meu desejo é que o Senhor abençoe a esta pessoa. É que o Senhor faça resplandecer sobre ela, sobre nós, a tua misericórdia. Que o Senhor possa levantar o nosso rosto, a nossa face, no sentido figurado, que significa o ânimo, e que o Senhor nos dê paz. Pai eterno e querido, eu te suplico a favor daqueles que estão nos hospitais. Te peço a tua bênção sobre o teu povo, sobre os teus filhos. Pai eterno, sobre nós, Senhor, porque somos dependentes de ti. Para tudo nesta vida, meu Senhor Jesus. Te peço a tua bênção, Pai, eu te peço a tua ajuda. Eu te peço a tua graça, eu te peço o teu socorro. Eu te peço, Senhor Jesus, portas abertas para esta pessoa, Senhor. Eu te peço a paz de espírito para esta pessoa que está inquieta em sua alma, em sua vida. Para esta pessoa que está triste, angustiada de espírito, porque bendito seja o Senhor que também nos consola. Porque tu, Senhor Jesus, é quem nos criaste, e nos criastes para o louvor da tua glória. Senhor Jesus, te peço, abençoe a todos que ouvirem a oração, e a palavra, Pai, que a mim me foi dispensada, que o Senhor concedeu ao meu coração, ó meu Deus eterno, e que eu possa transmiti-la com a ajuda do teu Espírito Santo, de forma eficaz, e assim a tua palavra, ela venha a fazer o teu propósito ser cumprido assim como te apraz. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Começo aqui lendo o livro de Oséias, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 6. Está escrito assim a palavra de Deus. Efraim se apacenta de vento e segue o vento leste. Todo dia multiplica a mentira e a destruição, e fazem aliança com a Síria, e o azeite se leva ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda, e castigará Jacó segundo os seus caminhos, segundo as suas obras, e recompensará. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, e pela sua força, como príncipe se ouve com Deus. Como príncipe lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou. Em Betel o achou e ali falou conosco. Sim,
com o Senhor, o Deus dos exércitos. O Senhor é o seu memorial. Tu, pois, converte-te ao Senhor teu Deus, guarda a beneficência e o juízo, e em teu Deus espera sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto temos vida, o Senhor, Ele sempre nos concede oportunidades. E aqui eu quero dizer, antes de eu expor para vocês o que este texto bíblico representa, para nós nos tempos de hoje, aplicando em nossa vida, é necessário, contudo, eu expor para vocês um breve pano de fundo para entendermos o texto, esse trecho e contexto. Desde a antiguidade, após a marcante história dos patriarcas, depois de Noé, Abraão, Isaque, e, pois bem, em Jacó, então ali, a partir dali começa a se estabelecer o plano do Senhor nosso Deus para que um povo fosse estabelecido através de Jacó. Um povo que após anos, melhor dizendo, 430 anos, que já eram os descendentes dos filhos de Jacó, que ao se multiplicarem muito, e ainda assim sendo estes subjugados como escravos pela nação egípcia, mas eles já tinham um nome que era o povo de Israel. Não era mais chamado somente hebreus, que significa um povo da além do rio. Não era mais assim um grupo de semitas, ou seja, de nômades, mas sim o povo de Israel, ou seja, cujo nome Israel foi dado a Jacó, relembrando a luta dele com o anjo, e que ele prevalece não por ser o mais forte, mas por insistir, persistir e acreditar na promessa que o Senhor fez a ele. E que também aqui é mencionado, ele é lembrado aqui no relato de Oséias para o povo de Israel. E assim nós sabemos que no percurso dos tempos em tempos, o povo de Israel obtiveram muitos marcos importantíssimos na vida deles, ou seja, na sobrevivência deles, eu quero dizer como nação. Além dos atos poderosos do Senhor Deus para estabelecer essa nação, para libertá-los do cativeiro, do látego dos feitores, das mãos de Faraó, dos egípcios. O Senhor, quando tirou o povo de Israel do Egito, e ali fez aquele milagre de abrir o Mar Vermelho, o povo passou a pés enxutos, os perseguidores não prevaleceram, quer dizer, grandes coisas o Senhor fez neste povo ao libertá-los e durante os 40 anos que eles passaram peregrinando num deserto, onde o Senhor proveu alimento, onde o Senhor proveu água, onde o Senhor, certos momentos, estabelecia para eles, vamos dizer, para que eles se santificassem, deu os mandamentos, houve legislação, o Senhor queria organizá-los como nação, o Senhor levantou profetas, Moisés foi um deles e líder, depois levanta juízes, e assim levanta reis, e até que a nação de Israel ela é dividida em reino do norte e reino do sul, quando após Salomão morre, que fica Roboão, e ali 10 tribos seguem Jeroboão pela palavra do Senhor, que era um simples servo, e ali 2 tribos ficam com
ali com Roboão, o filho de Salomão, por amor a Davi, a promessa do Senhor a Davi, ali para que houvesse sempre uma lembrança do povo de Israel sobre Davi, porque Davi estava e está no memorial do Senhor. E assim como diz, é estabelecido naqueles tempos, Reino do Norte, composta de 10 tribos, liderada na época por Jeroboão, e o Reino do Sul, que era Judá e a capital de Jerusalém, liderado por Roboão, filho de Salomão. Então ali acontece Israel sempre vivenciando milagres, mas ao mesmo tempo vivenciando os próprios contratempos para com o Senhor, porque quando eles obedeciam o Senhor os abençoava, e tinha momento que eles se rebeliavam e o Senhor os castigava. Nós vemos isso em vários momentos, em várias épocas, e com a mesma nação, geração após geração. Então Israel, além dos contratempos, para com os governantes que também não seguiam ao Senhor, o povo era dura cerviz, era chamado pelo Senhor de casa rebelde, era chamado pelo Senhor como um povo de coração endurecido e obstinado. Assim, apesar do Senhor ter amor a este povo, o Senhor também assim os chamava, porque eles eram endurecidos para a vontade do Senhor e só clamava ao Senhor nos momentos de grande aperto, de angústia, quando eram escravizados, subjugados por inimigos, quando sofreram ali cativeiro e tudo mais. Aí o Senhor se compadecia deles, como o Senhor ainda hoje está escrito que ele se compadece daqueles que o temem e os livra. Então esse pano de fundo que eu estou falando sobre Israel no registro bíblico para chegar a Oséias. Então este tipo de relacionamento entre essa nação que era amada pelo Senhor, mas ao mesmo tempo era instável. Então aqui no livro de Oséias, no capítulo 1, esta nação Israel, ela nesta época, ela foi considerada como, vamos dizer assim, imaginem uma mulher, vamos dizer, desprezada, humilhada, sem ter uma casa, sem ter um abrigo, sem ter de onde se sustentar, selvagem, sem entendimento, e de repente ela se encontra com um nobre e belo homem e senhor, e este casa-se com ela e cuida bem dela. Mas com o passar do tempo, esta esposa, apesar de receber todo o cuidado deste esposo, o amor, e assim receber deste esposo melhor, ela se demonstra de uma forma, ela, vamos dizer, ela dá recíproca de uma forma má, ingratidão e infidelidade. Então, assim, no sentido figurado, o Senhor começa a falar com Israel através de Oséias, e que no capítulo 1, o Senhor diz a Oséias, olha, você tira uma mulher das prostituições e se case com ela, porque para eu mostrar a Israel que a terra se prostituiu e se desviou do Senhor. E a Bíblia diz que Oséias, no capítulo 1, ele se casa com uma mulher chamada Gomer, filha de Diblaim, e a Bíblia diz que ela concede um filho. E o nome do primeiro filho, aqui diz que era Jezreel, que significa uma pequena semente dada pelo Senhor, que seria o juízo dele dado a esta pequena semente,
como também a oportunidade de remissão e assim de restauração, como está em Oséias capítulo 2, versículo 14 ao 16. Portanto, eis que eu a atrairei, ou seja, vamos dizer, a chamarei como imã, é isso que o Senhor quer dizer, e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração, e lhe darei as suas vinhas dali, do vale de Acor, que era chamado de vale do infortúnio, por porta de esperança, e ali cantará, como nos dias da sua mocidade, e no dia em que subiu da terra do Egito. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido, e não mais meu Baal, ou seja, o Senhor faria isto com todos os remanescentes de Israel, que porventura se arrependessem, se convertessem ao Senhor. Porém, Gomer e Oséias não tiveram apenas um filho, eles tiveram 3. Dois meninos e uma menina. O nome de um era Jezreel, ou seja, o Senhor faria também juízo ali do sangue derramado pelo rei Jeú em Jezreel, Oséias capítulo 1, versículo 4 e 5, quando o Senhor diz, põe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Então aqui o nome do primeiro filho de Oséias e Gomer. O segundo filho era uma menina chamada Loruama, que quer dizer desfavorecida. Ou seja, por causa dos pecados de Israel, enquanto continuassem naquelas condições, o Senhor estava dizendo, olha, casa com uma mulher das prostituições para mostrar, ou seja, o que eu fiz com eles, ou seja, o Senhor, ele estava mostrando que ali amava tanto aquele povo como Oséias ao se casar com Gomer, que veio das prostituições, ou seja, eles vieram ali do Egito porque eram escravos e ali a nação egípcia, ela como diz, sempre foi considerada como, no âmbito espiritual, nos lembrando de paganismo e de muitos deuses e tantas coisas mais. Então, por isso que o Senhor disse, os filhos de prostituição, ou seja, quando o Senhor chamava Israel de adúltera, a nação adúltera, é porque Israel se mesclava com outros deuses, deixava de adorar o Senhor para adorar outros deuses. Então isto trazia uma grande ira ao Senhor. E aqui o Senhor disse, por causa disso, faça isso, Oséias, para eles entenderem o que eu vou fazer com eles. Que eu fui como um noivo, amei e assim queria esta nação para mim. Mas como me trocaram por outros deuses, por outros costumes, por outras coisas, então assim eu visitarei as prevaricações deles. E aí o Senhor diz, olha, casa-se com Gomer. Ele casou e ali teve 3 filhos. Jezreel, que significava o juiz do Senhor, por causa de muitos atos passados na vida no povo de Israel, no histórico. Loruama, que seria desfavorecida, ou seja, o Senhor estava como se fosse com desgosto ali do povo de Israel, de Judá. Ou seja, o Senhor estava assim, muito com desgosto. Então, por isso, é como se dissesse desfavorecida, porque aquela que teve oportunidade de ter o Senhor como cuidador dela, referindo-se à nação, ela ali
ignora o Senhor e vai adorar outros deuses. E tiveram o terceiro filho, que o terceiro filho era Lo-Ammi, e o Senhor disse, capítulo 1, versículo 9, põe o nome de Lo-Ammi, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Ou seja, o Senhor falando para aquela geração, aquele povo, na época de Oseias, que se o povo não se arrependesse, eles não seriam mais considerados como povo do Senhor, como uma nação santa, escolhida, amada pelo Senhor. Mas sim que o Senhor iria, como diz, desconsiderar este, vamos dizer, isto que ele tinha estabelecido para Israel. Aí ele disse por quê? No versículo 7, porque o meu povo, ou seja, o povo que ele tinha escolhido, que era a nação de Israel nesta época, é inclinado a desviar-se de mim, bem que clamam ao Altíssimo e nenhum deles o exalta. Aí diz, como te deixaria, ó Efraim, como te entregaria, ó Israel, como te faria como Adimá, por-te-ia como Zeboim? Está mudado em mim o meu coração, diz o Senhor, todos os meus pesares juntamente estão acesos. Ou seja, o Senhor disse, em outras palavras, eu amo demais vocês, Israel, mas vocês são um povo obstinado, casa rebelde, inclinados a desviar-se de mim, a sair da minha presença. Vocês clamam a mim quando precisam, mas vocês verdadeiramente não me adoram, não me glorificam. Aqui capítulo 11, versículo 7 e o versículo 8. Até chegar agora no capítulo 12, o qual eu vou comentar do versículo 1 ao versículo 6, o qual já li a princípio. Então, o Senhor, ele teria a semente de Israel, ele executaria juízo. O Senhor disse que o povo, continuando na obstinação do pecado, seriam desfavorecidos. E que o povo, continuando nos pecados, eles, o Senhor, não seria mais Senhor, não teria mais prazer neles. Da mesma forma, este acontecimento para com Israel também é para nós nos tempos de hoje. O Senhor sempre apresenta para nós a possibilidade de uma vida maravilhosa, melhor na presença dele, de comunhão, de conserto. O Senhor tem promessas que elas estão na sua palavra. O Senhor é o dono do ouro e da prata. O Senhor é aquele que estabelece famílias. O Senhor é aquele capaz de dar alegria à alma entristecida, capaz de levantar alguém das ruínas, como fez com Jó. Contudo, cabe a nós escolhermos o que queremos enquanto estamos com vida. E aqui nós vamos ver 3 estágios compreendidos nesse capítulo 12, do versículo 1 ao 6, onde mostra o juízo do Senhor e a promessa dele de redenção. E aqui o Senhor fala sobre Judá, fala sobre Jacó, mas aqui o Senhor, ele foca em Efraim, que era uma tribo, e em Judá, que era outra tribo. E assim vamos ver. Aqui fala o Senhor, versículo 1, Efraim se apacenta de vento e segue o vento leste. Todo dia multiplica a mentira e a destruição. E fazem aliança com a Síria, e o azeite se leva ao Egito. Trazendo isto para a nossa vida hoje. O que isto significa, esse versículo, no tempo deles e que é para nós hoje? Em primeiro lugar, vamos observar aqui. Efraim se apacenta de vento.
Em outras palavras, é como se o Senhor dissesse: o povo se deixa ser apacentado, cuidado de coisas que é como um vento. Como assim? O que significa vento aqui, nesse contexto, nesse tipo de situação? No sentido metafórico, vento aqui significa ilusões, miragens, leviandade, inconsistência, uma cabeça oca de vento que constrói uma miragem ainda mais em cima da areia. Bem assim. Então, vou repetir. Uma cabeça oca de vento, onde constrói uma miragem, uma coisa bem bela na imaginação, mas em cima da areia. Pois muito bem, esse povo de forma rebelde e muito relutantemente, eles deixam de seguir ao Senhor para serem apacentados pelo vento, ou seja, por caminhos que eram certezas vazias, por caminhos que eram, vamos dizer, de alianças com o mal, vamos dizer, assim como hoje, pessoas que deixam de ser apacentadas pelo Senhor, pela sua palavra, pelos líderes que ele levanta e que seguem a sua palavra, para viverem da forma dissoluta como eles querem, para viver suas vaidades, sua carnalidade, porque priorizam, vamos dizer, a beleza, a facilidade, a libertinagem, a adoração aos outros deuses, e por que não falar a linguagem mais direta a demônios, a Satanás? Então, pessoas deixam de seguir o caminho do Senhor, que é a rocha, que é o fundamento da vida. Há dois fundamentos, o Senhor disse. Ou seja, há dois caminhos pelos quais eu posso construir a minha vida. Ou um caminho que é em cima da rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, pedra de esquina, pedra angular. Ou ali em cima da areia movediça. Ou seja, aquela areia que é uma areia, que é uma vida, mas sem um fundamento sólido, mas sem estar em comunhão com o verdadeiro Deus. E ali no fundamento da vida, o que é que o Senhor Jesus diz? Que no final das contas, quando vem o vento, a tempestade, que são situações difíceis, então a casa edificada sobre a rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, ou seja, firmada na fé, na comunhão com o Senhor, na sua palavra, ela fica. E a casa edificada sobre a areia, ou seja, segundo os ritos, o ecletismo do mundo, segundo a mistura, o que quer, então ela afunda na areia movediça. É uma vida independente, aparentemente, enquanto pode, do Criador. Porque até para respirar, é Ele que nos dá o presente da vida e de respirar. Porque se assim não for, nós não estaríamos nem aqui. Então, um verdadeiro ecletismo, que é um sistema de vida baseado em misturas, onde as pessoas não têm freio e entendem liberdade como libertinagem, é assim. E aí é acrescido de uma forma multiplicada aqui de mentira e destruição. Era o que estava acontecendo com Efraim. É o que está acontecendo com muitos hoje. Deixam de seguir ao Senhor, a sua palavra, as suas instruções, a sua direção, o que Ele quer, o que Ele deseja, para seguir o mundo, os princípios que quer, as filosofias que acredita, o ceticismo, o deísmo, como diz, o que querem. É assim. Aí é semelhante a Balaão, que teve a oportunidade de até profetizar e em nome do Senhor. Mas ele
depois não quis. Ele quis, lá na frente, se corromper, amou o prêmio da injustiça, ou seja, amou o presente do mundo, o dinheiro, e assim ele se corrompeu lá na frente, porque ele quis. Então aqui o que é que o Senhor diz? Efraim se deixa ser apacentada pelo vento, segue o vento leste, todo dia multiplica a mentira e a destruição. Ou seja, por causa das escolhas, eles atraíam para si mesmo a multiplicação da mentira e a destruição com uma soma multiplicada. Porque não queriam o Senhor. Era como Gomer, que Oséias casou-se com ela e ela vai e se emancipa de Oséias e ela ali adultera e ela ali vai para o caminho das prostituições, representando o comportamento do povo de Israel para com o Senhor. Então era isto, o adultério espiritual. Então aqui, Balaão recebeu o prêmio da injustiça. Ele amou demais, que foi o dinheiro, mas depois a destruição da vida dele lá na frente. Mas deixou um legado tão importante. A oportunidade que teve para ser um profeta do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, mas ele deixou. Aí aqui neste mesmo versículo, o dia multiplica a mentira e a destruição. Já pensou a pessoa viver numa vida, vamos dizer, parecendo uma roda gigante? Se move, mas não tem começo, não tem fim. É acrescida apenas o mal, a destruição e a mentira, e problemas, e problemas, e problemas, porque quer. Porque se apacenta do Senhor. Aí no mesmo versículo diz, eles fazem aliança com a Síria. Ou seja, eles estavam fazendo uma aliança indevida. Ou seja, foi igual este mesmo povo, mas outra geração e outra época, quando o Senhor usava Samuel para ajudá-los, para ser o tutor deles, e eles disseram, olha Samuel, nós queremos um rei. Nós não queremos mais você liderando a gente, não. Nós queremos um rei. E aí o Senhor fala para Samuel, Samuel, avise ao povo que se eles quiserem um rei, eles vão ter que pagar impostos, o rei vai escolher as moças que podem servir a ele, ou ser empregada dele, ou serem o que for para ele, ele vai dizimar os campos. É assim, se eles quiserem um governo, um terreno, um rei, que eles estão pedindo um rei. E a Bíblia diz que o Senhor vai e fala essas coisas a Samuel, e Samuel fala para o povo. Mas o povo de Israel sempre relutante contra o Senhor, e disseram, não, essa história de Deus tomar conta da gente, nós queremos um rei igual às outras nações. Aí o Senhor escolheu o primeiro rei da época, que não era segundo o coração do Senhor, pela sua vontade, vamos dizer, pela sua vontade de si mesmo, mas segundo a sua vontade permissiva. Ele escuta o povo e diz, é um rei que vocês querem, então vou escolher um, como vocês escolheriam. Aí o Senhor escolheu o mais alto, mais belo, mais hábil, que sabia lutar, sim, da menor da tribo de Benjamim, que era Saul. Mas a Bíblia diz que ele se destacava pela altura e beleza, porque é assim que o povo olha. E aí nós sabemos que ele foi um rei, que o Senhor fez promessas, que o Senhor quis, vamos dizer, abençoá-lo, queria abençoá-lo, mas ele seguia sempre a vontade do coração dele, e com isso perdeu o reinado, até o Senhor escolher um rei segundo a vontade dele, que foi Davi, que apesar dos erros de Davi, mas Davi, ele ao menos conservou a adoração dele ao Senhor e pediu perdão dos seus pecados e pagou alto preço, mas o Senhor amava muito a Davi, e ali Davi também teve
deixou um legado assim de comunhão com o Senhor. Então o povo aqui estava deixando de fazer aliança com o Senhor, com a sua palavra e com a sua vontade, para fazer aliança com a Síria, que era uma nação gentia, ou seja, a palavra gentia de outros povos, de outras, vamos dizer, de outros lugares, e estavam deixando de ter o Senhor como o Deus vivo deles, e que é o Senhor, o Deus vivo e único, para deixar, não queriam que o Senhor cuidasse deles, e sim foram fazer aliança e se apoiar na nação da Síria. Certamente olharam para a Síria e disseram: tem um exército poderoso, pode nos ajudar nos momentos se formos atacados. E a Bíblia diz claramente o seguinte: maldito o homem que confia no outro homem. Agora, todavia, que diz que faz deste homem a força do seu braço, ou seja, o seu maior apoio, e que aparta o coração do Deus vivo. É assim. Ou seja, o Senhor está dizendo: maldito é aquele que faz de outro homem como se fosse o seu tudo, o seu apoio, ou confia a ponto de deixar o Senhor de lado. Aí por isso que pessoas se decepcionam e saem das congregações, e saem da fé e diz: não, houve problema com o líder lá da igreja, fez isso, fez aquilo outro. Bom, se há muitos problemas, mas acontece que a fé, ela não deve estar na pessoa, ela deve estar no Senhor que está usando a pessoa. Porque todo ser humano é propenso a erros, e com a graça do Pai também acertos. Mas aqui o povo fazia questão de se emancipar do Senhor para viverem como queriam, ou seja, uma vida sem sentido, o vento, e fazendo aliança com a Síria, ou seja, com homens, com pessoas de braços dados com a Síria, uma política externa para se assegurarem de que teriam ajuda militar contra os inimigos, e se esqueceram do que o Senhor dizia: maldito o homem que confia no outro a ponto de fazer dele, como diz, a força do seu braço, o seu tudo, e que aparta o seu coração do Senhor. Tem pessoas até que entendem este versículo de uma forma assim, vamos dizer, mais, de uma forma um tanto distorcida. Não é que se deve ter uma total desconfiança das pessoas, mas assim, um ser humano precisa de outros, e todos são propensos a errar. Então eu devo estar psicologicamente preparado ou preparada para ver ou enfrentar decepções, porque eu mesma posso estar cometendo uma decepção, um erro, porque ninguém é perfeito. Agora, não é a ponto de desconfiar do mundo e de tudo e de todos e se cercar e ficar, como diz, enjaulado. Fica dentro da jaula porque não confia em ninguém. Fica dentro da jaula porque acha que aquela pessoa é má. Fica dentro da jaula porque não confia em ninguém, assim, nada, ninguém. Aí fica isolado numa ilha. E o ser humano, o Senhor não fez para ser ilhado. O Senhor fez para ter comunhão com Ele e uns com os outros. Está escrito, é o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com todo o teu ser, e ao próximo como a si mesmo. Então não posso emancipar o mundo inteiro, as pessoas todas da minha vida. Não. Agora posso orar ao Senhor e saber ter pessoas na minha vida que sejam enviadas pelo Senhor, e estar orando ao Senhor e pedindo para me ajudar e ajudar o próximo.
é assim. Aqui mais neste mesmo versículo, o Senhor dizia assim: e o azeite se leva ao Egito. Ou seja, eles se deixavam apacentar-se pelo vento, ou seja, pelas crenças deles, os pensamentos, ideologias, construindo a vida em cima da areia. Eles, assim, tinham como prêmio pela escolha multiplicadamente a mentira e a destruição e a decepção, faziam aliança com a Síria e ainda mais o azeite que eles tinham, eles levam para o Egito. E trazendo isto para a nossa vida, o que significa o azeite se levar para o Egito? O que significa estar aqui, trazendo nós para os tempos de hoje? Ou seja, o que é que o azeite representa na Bíblia? Tanto era uma grande preciosidade, como que era extraída das oliveiras, como assim era um alimento caríssimo para ali quem adquirisse, como também espiritualmente falando significa a comunhão com o Senhor Deus, a unção, o ministério, a bênção do Senhor. Então, o Senhor não disse que se eles andassem nos preceitos do Senhor, eles seriam abençoados? Várias vezes o Senhor falou com eles. Deuteronômio 28 é um exemplo. As bênçãos ao decorrer da obediência e a maldição ao decorrer da desobediência. E eles ali escolhiam sempre o que vinha na mente deles. Quando eles voltavam-se para o Senhor ali tinha misericórdia deles. E quando eles saíam da presença do Senhor, como diz, o Senhor ficava olhando para eles e permitia eles serem afligidos por nações, por doenças, por tantas coisas mais. Ou seja, se cumpria na vida deles o que o Senhor falou para eles em outra época. Isaías capítulo 1, versículo 19. Se quiserdes e me ouvirdes, o Senhor dizia, comereis o melhor dessa terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorada à espada, porque a boca do Senhor o disse. O Senhor é bom, justo, misericordioso, amoroso e maravilhoso. Contudo, também, ele é vingador, ele executa juízo, e ele diz que a ira dele permanece sobre aquele que nada quer assunto com ele, que não reconhece o Criador. Está escrito. Então aqui, a aliança, eles fazem com a Síria e o azeite e levam para o Egito. Ou seja, vamos dizer o seguinte, que o azeite, ou seja, a bênção que eles tinham do Senhor, eles, vamos dizer assim, eles abrem mão para ter sociedade, para comercializar, para mesclar com o Egito. Então, eles podiam levar o azeite puro, refinado, para vender no Egito, um exemplo. Trazendo para o âmbito espiritual, tem gente que abre mão da comunhão do Senhor para o quê? Comercializar, mesclar, inovar, ou seja, trazer para dentro do templo físico, onde é para os servos do Senhor se reunirem, para ouvir sua palavra, para adorá-lo em primeiro lugar, para aprender, para ter comunhão uns com os outros. Aí trazem inovações, aí trazem um mundanismo para dentro das mentalidades, para dentro dos templos, e assim, resumindo, banalizando a identidade que tinham e que hoje muitos têm, de povo do Senhor, dado pelo Senhor este título para se tornarem adúlteros e adúlteras espirituais, amigos do mundo, inimigos do Senhor, como diz Tiago, embusteiros. Então, é isso. Banalizar a identidade, o amor que o Senhor tinha por eles, o que o Senhor disse que eles representavam para ele,
E eles banalizaram tudo isso. Trocaram, venderam, mesclaram. Pessoas hoje trocam a comunhão por prazer, por dinheiro, por fama, por pódium, por estar lá no topo, a qualquer preço, a qualquer custo. Sai da presença do Senhor e é capaz de se banalizar a si mesmo, ao corpo, a tudo para estar ali no mundo e distante do Senhor. Então, isso acontece nos tempos de hoje. Aí aqui o Senhor fala, o versículo 2, que também Judá e Jacó teriam a recompensa segundo as suas obras, e para nós também. É só lermos ali Romanos capítulo 2, que cada um, ninguém se tornará inexcusável do juízo do Senhor, mas cada um vai receber segundo as suas obras, porque até então, enquanto vida temos, a vida também é composta, além de tempos, é também composta de plantação, é composta, e que esta plantação, ela é baseada em escolhas, é baseada no que faço, no que falo, no que penso, de como procedo para com o Senhor, para com a vida, para com o próximo, e assim eu terei a minha colheita. E a Bíblia diz, o que semeia, o que planta na carne, colherá a corrupção. Mas o que planta, aleluia, pelo o Espírito, pela graça do Senhor nosso Deus ali, vai receber a devida recompensa que o Senhor fala, e a maior delas é a salvação. Então aqui o Senhor fala no versículo 2 que castigaria Judá e Jacó. Aqui, no versículo 3, nós vemos, louvado seja o nome do Senhor, o segundo estágio para com este povo primeiro era como estava a vida deles. Aí podemos pensar como está a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo ponto, o segundo estágio. Vamos ver aqui. O Senhor dá exemplo o Senhor faz eles se lembrarem do patriarca deles. Ou seja, o patriarca daquele que seria aquele tipo pai, por onde começou a nação abaixo do Senhor. Então o Senhor aqui usa o profeta Oséias para lembrá-los acerca do exemplo do patriarca deles. Ou seja, aqui no versículo 3, no ventre pegou do calcanhar de seu irmão, e pela sua força, como príncipe, se ouve com Deus. Então, ele, desde pequeno ali, ele lutava, ele guerreava com o irmão no ventre da mãe. E já sabemos muito bem a história de Jacó, é uma história, assim, muito interessante, e que mostra muitos erros e acertos de Jacó. E aqui mostra que desde o ventre ele lutava. E o irmão ia saindo primeiro e ele segurado no calcanhar. E era aquela luta. E ali, depois aqui diz, pela força dele, como um príncipe, se ouve com Deus. Ou seja, ali quando ele estava em apuros, que tinha enganado o seu irmão, tinha aproveitado-se da fraqueza de Esaú, e o nome Jacó significa suplantador, e ali ele, de uma forma bem simples, ele suplantou, subjugou o irmão, no sentido de fazer uma negociata, uma barganha, aproveitando-se que o irmão estava com fome, e o irmão chegou e sentiu o cheiro da lentilha, e disse, dá-me um pouco dessa comida aí, um bocado de pão, porque eu estou com fome. E Jacó disse, não, eu só dou se você me passar o direito da primogenitura. E a Bíblia diz que ele fez isso, e no que fez, como diz, a Bíblia diz que mais na frente Esaú chorou muito, mas aí não houve lugar para ele nesse aspecto, não houve como isso ser revertido.
E ali Jacó, ele ali, a mentora dele era mãe. Porque o Senhor falou com ela que o menor serviria ao maior, a nação menor seria, como diz, seria mais sobressainte do que a nação do primeiro. Mas ali ela entendeu que tinha que usar os seus artifícios, as suas maneiras, e ela vai sempre fazer a cabeça de Jacó, e ali Jacó vai e se passa por Esaú, nós já sabemos, ele fez essa barganha com o irmão dele fica irado, e passa-se tempos, e Jacó vai, e ali chega, ali encontra Rebeca e é ludibriado, ou seja, se ele engana o irmão, então ele encontra um mestre do engano que era o sogro dele, Labão. E ali ele trabalha 7 anos por Raquel e depois, quando casa, é Leia. E depois mais 7 anos para poder ter Raquel, e ali erros e acertos e a semeadura e o colhimento de Jacó. Mas, no final das contas, o importante é que ele se torna um homem de Deus. Ele se torna, como diz aqui versículo 4, como príncipe lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou. E em Betel o achou e ali conosco. Ou seja, ele lutou quando, anos depois, ele tinha que passar pelas terras de Edom, que era o irmão dele, também esse nome Edom, chamado vermelho, foi apelidado porque ele comeu aquele prato de lentilhas vermelhas, e ali Esaú também era chamado Edom. E ali tinha que passar pelas terras de Edom, e ele tinha medo, porque ele era um homem de paz, assim, Jacó, ele era mais para os gados, a riqueza dele era gados, e o irmão era caçador, e de caçador ele se tornou, vamos dizer, um guerreiro. E além disso, ele tinha jurado que um dia mataria Jacó. E Jacó sofreu uma grande agonia quando os mensageiros chegaram a ele e disseram: olha, teu irmão Esaú vem a teu encontro. E ali ele foi orar ao Senhor, ele teve medo, ele tinha medo de tudo que o Senhor tinha dado a ele ser destruído pela mão de Esaú, que não foi sozinho, foi com 400 homens, mas ali o Senhor quer que faz? Permite Jacó ter um tempo sozinho, ele divide o que tem em 2 bandos, porque pensava ele, se Esaú matasse uma parte, ficava pelo menos a outra. E ali ele atravessa o val de Jaboque, e ali é onde ele tem um encontro com o Senhor Deus. O encontro mais profundo de sua vida. Que ali ele luta com o anjo e querendo por tudo ser abençoado de todas as maneiras. E ali o anjo feriu na coxa. E a Bíblia diz que o anjo prevalecia contra ele com certeza. Porque a Bíblia fala que um anjo só, numa certa feita, matou 185 mil, só um anjo. Mas ali aquele anjo que estava ali diante de Jacó não era para matá-lo, era para prová-lo. E ali, para ele não ser morto pela mão do irmão no outro dia, ou a família dele não sofrer danos, então ele passou por essa provação. E ali ele foi ferido na coxa. Ele lutou a noite inteira, mas ele prevaleceu não por ser o mais forte, mas porque ele acreditava firmemente na promessa do Senhor Deus sobre a vida dele, sobre a futura nação de Israel. E a Bíblia diz aqui que ele chorou, ele suplicou, e em Betel, aleluia, que foi um lugar onde ele teve visão, onde foi um lugar que ele voltou e fez um sacrifício de adoração ao Senhor, e Betel significa casa de Deus. Ele ali esteve, e aqui diz sim, com o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu memorial. Ou seja, o Senhor está dizendo: Oséias, fale para o povo, lembre ao povo sobre Jacó, que é o patriarca deles, mas lembre que era ele em mim,
ou seja, Jacó no Senhor. Então, o maior memorial era este. Jacó prevaleceu, o nome foi mudado para Israel, que quer dizer campeão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele ali se tornou essa história um memorial para Israel. E aqui vai o terceiro e último estágio, que é o versículo 6. Que este aqui era a possibilidade de muitos e de todos que ouvirem até hoje e derem crédito, receberem essa bênção, essa promessa do Senhor. Para nós, os vivos, a possibilidade da promessa se cumprir. Por que possibilidade? Porque é de acordo com a nossa receptividade. Se recebemos como bênção do Senhor e abrimos o coração voluntariamente, ou se nós nos fechamos e seguimos nossa própria vida quando queremos e enquanto pode. Aí o Senhor diz, versículo 6, tu, pois, converte-te a teu Deus. Ou seja, o Senhor está dizendo aos vivos, como dizia à época, aos vivos, se convertam a mim. Quando dizemos aquele versículo de 2 Crônicas 7,14, nós falamos muitas vezes da maravilha de orar e o Senhor nos atender. Mas esquecemos, na verdade, que o Senhor fala ali 4 princípios. Ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, 2 Crônicas 7,14, em primeiro lugar, se humilhar, que quer dizer se sujeitar ao Senhor, à sua vontade, à sua palavra, com amor, com obediência, com respeito, com reverência, no melhor do possível, do âmbito da palavra e na comunhão com o Senhor. Então ele disse, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, aí muitos se esquecem do se converter. Que se converter significa, a palavra no grego, metanoia, mudança de pensamentos e atitudes. Mudança, ou seja, mudar onde os pensamentos, a atitude e a vida seja mais voltada para glorificar o Senhor do que para o próprio ego, do que para uma vida sem Deus. Nós podemos avaliar como está a nossa vida. Aí o Senhor prometeu, se o meu povo se humilhar, orar, me buscar e se converter, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Que a terra seria o país, a nação, o continente e também a pessoa. Em um versículo que eu não me lembro agora, somos chamados também de terra. É assim. Então aqui o Senhor diz, converte-te a teu Deus, ou seja, a mim, ele está dizendo. Guarda a beneficência, ou seja, guarde, reconheça, lembre-se sempre, durante toda a sua vida, da bondade do Senhor, reconhecendo, se lembrando, sendo grato, guardando o que tem, para que ninguém tome a coroa, para que não te seja privada a salvação. É isso que ele está dizendo. Guarda a beneficência, se lembra que eu sou bom, é isso que o Senhor está dizendo. E o juízo em mim espera sempre. É o que o Senhor está dizendo aos vivos, aos que quiserem estar no meu caminho, aos que são rotulados e se chamam e se identificam como meu povo, que se chama pelo meu nome, a cada dia mais se convertam, melhorem seus caminhos para mim. E como é que eu faço isso? Perguntando ao Senhor nosso Deus, pedindo a Ele uma direção, pedindo a Ele uma palavra, pedindo a Ele para falar, porque Ele diz na sua palavra, todo aquele que vai até Ele, de maneira nenhuma Ele lançará fora. E o Senhor vai orientar, vai mostrar, vai dirigir a vida da pessoa. O Espírito Santo do Senhor é que tem esta incumbência de, além de interceder por nós com gemidos inexprimíveis, Ele ministra ao coração, à mentalidade humana sobre o pecado, a justiça e o juízo do Senhor. É que nos convence dessas coisas.
Então, por isso, podemos pedir a direção a Ele, no que preciso melhorar, no que falta, no que está acontecendo, avaliar a minha vida, porque a vida não é somente constituída de coisas externas, e a Bíblia diz, buscai as coisas do alto, as coisas de cima, porque as da terra, elas são temporárias, mas as do céu, elas são eternas. Então, se converter ao Senhor é melhorar os caminhos a cada dia, a comunhão, a intimidade com o Senhor. A cada dia aprender uma coisa, a cada dia se apegar ao Senhor. Guardar sempre no coração, na alma, a palavra do Senhor e a beneficência, a bondade dEle. Reconhecendo e sendo grato ao Senhor por tudo. Pelo dia, pelo pão, por tudo que tem. E esperar no Senhor sempre. Está demorando, mas a palavra do Senhor fala o quê? Espera. Não é à toa que o Senhor falou para nós esperarmos, porque Ele sabe que a natureza humana é propensa a ser muito inquieta, muito impulsiva e muito pusilânime. Então, por isso que o Senhor, Ele falou para nós, muitas vezes esperarmos nele, confiarmos nele, como também falou que nós não andássemos ansiosos, que é um derivado da falta de espera, aquela inquietude, e assim são coisas que o Senhor falou conosco várias vezes na palavra dele, como também disse, não temas, muitas vezes. Então, eu encerro aqui dizendo o título deste sermão que o Senhor me deu. Enquanto temos vida, o Senhor sempre nos concede oportunidades. Louvado seja o nome do Senhor, tanto no âmbito humano, no campo humano da nossa vida, como também de nos achegarmos a Ele. E o maior presente é a salvação e a comunhão com o Senhor aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. E digo a vocês que ter o Senhor Jesus na vida, decidir seriamente estar no caminho do Senhor, é a decisão mais sábia que um ser humano pode tomar na vida. Então, até aqui a palavra do Senhor. Vou fazer uma oração e depois me despeço de vocês. Peço a todos que ouvirem esta palavra, que estejam orando pelo Brasil, a favor do Brasil, a favor um dos outros, e assim nós clamamos todos juntos ao Senhor, pedindo a Ele a ajuda e a misericórdia dEle. Amantíssimo Deus e eterno Pai, te agradeço de todo o meu coração por esta palavra, Senhor. Meu Deus eterno, que a começar, meu Deus, falou muito ao meu coração, no intrínseco da minha alma. Pai eterno, e assim, desta mesma forma, eu te agradeço por este discernimento dado, desse trecho da tua palavra. E assim, meu Deus, como a tua palavra que nos renova e alegra o nosso coração e aumenta a nossa fé, porque está escrito que a fé é aumentada ao se ouvir a palavra de Deus, a fé vem. Meu Deus, assim se faça com cada ouvinte, com cada pessoa, com cada lar. Meu Deus, o Senhor sabe, o desejo intrínseco da minha alma é ver, meu Deus, a minha família no teu caminho salva, há muitos serem salvos, há muitos serem alcançados, libertos, transformados, abençoados pelo teu poder. Esse é o meu desejo, Senhor. O Senhor me conhece muito bem, porque esta é a maior maravilha que pude ver. Meu Deus, nos momentos mais difíceis da minha vida, o Senhor foi e sempre será o meu melhor amigo, o meu único e soberano Senhor, aquele qual eu posso conversar, que eu posso pedir, aleluia, que o Senhor pode falar para esta tua pequenina serva, sou como um grão de areia na terra,
mas reconheço que sou feitura tua, como cada um de nós, sem exceção, fomos criados para boas obras e para que andássemos nelas. Abençoa todos os ouvintes, Senhor. Que haja o teu bem, o teu melhor do Senhor para cada um, o melhor de salvação, de libertação, de cura, de renovação, daquilo que o Senhor achar que é para nós, que o Senhor quer nos dar, meu amado Pai, que assim se faça, ó meu Deus, porque será uma grande bênção para a nossa vida. Meu Deus, nos livra do mal, em nome do Senhor Jesus, amém. Aqui me despeço de todos, que o Senhor vos abençoe. Postarei essa palavra no meu canal e assim peço a vocês, estejam orando em meu favor, ao favor do meu esposo, minha família, minha casa, ao favor do Brasil. É muito importante estarmos orando pela igreja do Senhor uns pelos outros, porque apesar do pequeno sol, que é a igreja do Senhor, está, vamos dizer assim, com um brilho opaco, mas ainda assim somos igreja do Senhor na terra. Que o Senhor abençoe a todos, sem exceção, todos que ouvirem. O meu desejo é o bem do Senhor para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Amém. E aqui me despeço. Obrigada por estarem na minha companhia aqui, por permitir eu falar com vocês, estar na casa de vocês ou na companhia de vocês através deste meio de comunicação. O Senhor vos abençoe. Vos despeço aqui. Amém. E graças a Deus.